Bora falar também sobre o Vasco negociando mais um atleta estrangeiro, mercado, bastidores, finanças, muita coisa legal, tenho certeza que você vai curtir. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui, combinado? Bora falar agora sobre o Vasco que está se livrando de mais um gringo. Vasco chegou a ter 9 estrangeiros em seu elenco, você sabe que o limite é de 7, mas Carabarral foi negociado na semana passada, jogador que pertencia ao Santos e estava por empréstimo no Vasco. O mais novo gringo a deixar o clube é Galarza, paraguaio de 21 anos de idade, até chegou a jogar nessa temporada 17 jogos e 2 gols marcados, mas perdeu espaço especialmente depois da contratação de vários outros estrangeiros e da chegada do técnico Ramon Dias. Diante desse cenário, o Vasco está encaminhando a negociação do atleta por empréstimo para o Talleres da Argentina. O Vasco não recebe nada por agora, mas há um compromisso de compra em caso de bom aproveitamento dele no futebol argentino. Seria a oportunidade de o Vasco tentar recuperar parte ou tudo que foi investido. Quando contratou do Olímpia do Paraguai, o Vasco gastou $500 mil ou 2.600.000 reais. Galarza, que já deixou excelente impressão, mas tem caído de produção, contrato até 2025. Mais uma antes de mudar de assunto sobre o Vasco, a Justiça decidiu manter a proibição de público em São Januário, uma das coisas mais absurdas dos últimos tempos no futebol brasileiro. Essa proibição se dá por conta da presença de uma comunidade, de uma favela próxima a São Januário, algo super antigo. A barreira do Vasco, como é conhecida essa comunidade, não faz o menor sentido você proibir a presença de público por conta de decisões como essas, que soam como preconceituosas, como se a presença de comunidades impedisse o público de ir ao estádio. Não tem o menor cabimento e o Vasco tem todo o direito do mundo de protestar. Quarta-feira, 30 de agosto, vamos falar bastante sobre o julgamento do Vasco no TJRJ, né? Por quê que as desembargadoras e desembargadores votaram contra o Vasco da Gama? Vamos explicar o que está acontecendo. São Januário, o entorno de São Januário, é um assunto muito interessante, delicado e que a gente precisa trazer para vocês. O Vasco, derrotado mais uma vez na Justiça, agora vai buscar remédio jurídico junto a Brasília, né? Ao Superior Tribunal de Justiça, para liberar São Januário para novamente ter público. Mas já pode ter jogos com portões fechados. Antes não podia nem jogar em São Januário. Vamos explicar todas essas situações. Matias Galarza saindo também o garoto Juan Bezerra, o Dimitri Payet, enfim, outras notícias do Vasco. A gente vai trazer tudo já aqui para você. Como que você recebeu a decisão do TJRJ por 2-1, liberar o São Januário para ter jogo, mas de portões fechados, por enquanto sem público? Lamentar, né? Acho que a gente já falou muito sobre isso. Desde que houve lá aquela interdição, não vejo uma justificativa plausível, um motivo, né, que possa convencer de que São Januário não pode receber público, até em cima de outros estádios e outras estruturas que a gente observa aí pelo Brasil. O Vasco, pelo que consta, tentou fazer de tudo nessas últimas semanas, né? Até contou com o apoio da Federação do Rio e tudo mais, de autoridades, para que essas medidas fossem autorizadas pelo tribunal e não houvesse mais essa interdição, mas ao que parece, é difícil a gente dizer isso, mas acho que tem sim uma má vontade para essa liberação, algum motivo por trás, algum motivo político, não dá para a gente afirmar, cravar, mas como jornalistas podemos desconfiar e apurar em cima do que está acontecendo, mas achei lamentável essa decisão. A relatora, a desembargadora Renata Cota, e o desembargador Carlos Santos de Oliveira, eles votaram contra, alegando que falta uma perícia no estádio para comprovar a segurança de São Januário. Então vamos lá, o São Januário já está fechado há 69 dias. E essa perícia é para ser feita em 90 dias, ou seja, pelo menos mais 20 dias fechado São Januário. A gente viu imagens já de catracas com biometria sendo instaladas em São Januário. É evidente que você tem que implantar todo o sistema. Então, dizer que o Vasco não está procurando ter um estádio com segurança. Aliás, quantos estádios no Brasil tem biometria?
Eu não tenho esse número certo, mas vários não devem ter, né? Muitos não têm, Muitos né? não têm. Acho Se que não essa é me uma engano, acho que exigência. só a Arena do Atlético Paranaense. Palmeiras talvez tenha. Maracanã não tem. Maracanã com certeza não. Não tem. Newton Santos com certeza não. Então, aí Mineirão com certeza não. Independência não. O novo do Atlético eu não sei. eu também não sei. Vai aquilo que a gente disse, né, Wellington? Não tem uma justificativa certa. Cada vez eles ficam procurando um motivo para essa interdição. Pelo menos mais 3 semanas, né? Para que haja essa perícia e se ela for aprovada, né? E até lá o Vasco faz o quê? O Vasco tem um jogo contra o Bahia fora e depois tem o clássico com o Fluminense, que está na tabela São Januário, mas a polícia não deixa jogar em São Januário, diz que um entorno para levar a galera, para tirar a galera dali não é legal. Também concordo. E nem pode, por causa da interdição. Nesse momento não pode. O Maracanã vai estar fechado. Mas está fechado. Então fica difícil. Newton Santos, será que o John Textor vai liberar? Acho que a alternativa é melhor para o Vasco em relação à logística, né? Para não precisar sair do Rio, para não precisar viajar. O jogo com o São Paulo já vai ser em Brasília, né? Que seria em São Januário, até pela questão do impedimento do Maracanã. Então o Vasco se vê num momento muito complicado, não só em campo, na tabela, né? Embora tenha melhorado o rendimento em campo, mas na tabela está muito mal ainda. E com essa questão externa de não poder atuar nem no Maracanã e nem em São Januário com o público. Hoje o Osório, Carlos Roberto Osório, até rebateu umas afirmações do Rodrigo Terra, o promotor Rodrigo Terra, dizendo que o Vasco se faz de vítima. Eu vi essa declaração do Rodrigo Terra, infeliz, e ameaçando também, não ele, né, mas durante o julgamento, prender quem fizesse alguma manifestação. Ele usou a Cracolândia em São Paulo, que ninguém tem essa paixão pela Cracolândia e que o julgamento do Vasco causava uma comoção. Mas acho que a comparação também foi infeliz. Não, foi infeliz. A barreira do Vasco não tem isso. Pelo menos ali no entorno de São Januário, do estádio, não tem isso. Eu acho que ele está mal informado realmente. É um problema para o Vasco tentar resolver. Parece já vai recorrer, né? Porque tem direito a isso. Vamos ver se lá em Brasília consegue, mas por enquanto está difícil. Eu trouxe essa semana, no Giro Esportivo da Super Rádio Tupi, uma matéria com o secretário municipal o Everton Gomes, secretário municipal de Trabalho e Renda. E um estudo feito pela Prefeitura do Rio de Janeiro mostrou que em dias de jogos, aquele pré-jogo, durante o jogo e o pós-jogo, ali em torno de São Januário, sabe quantas mil pessoas trabalham ali, complementam renda? 18 mil pessoas. Eu achei números interessantíssimos. E eu acho que isso tudo foi uma movimentação também para mostrar para a Justiça como tem sido prejudicial ao Vasco e à cidade do Rio de Janeiro. A ausência ali do pré e do pós-jogo, as pessoas que trabalham, que têm um sustento com aquilo ali. Então está prejudicando muita gente, mas eu até achava que em cima disso tudo que foi colocado nos últimos dias, e dessa necessidade, pelo tempo do estádio já fechado, sem público, 69 dias você falou, que a decisão fosse favorável, mas nem assim. Me surpreendeu negativamente o que ocorreu hoje lá no tribunal. E aí não deixa o Vasco jogar no Maracanã e nem deixa o Vasco jogar com o seu torcedor, porque é uma coisa, Marquinhos, não precisa ser atleta profissional, mas a gente que trabalha, você está atrás do gol, narrando, você trabalhar com um grande público, você se empolga, e sem público é terrível. Imagina quem joga. É muito ruim, muito ruim. E o Vasco jogou sem público em casa e fora de casa, aquele jogo com o Corinthians. Então veio de uma sequência, só foi ter público como visitante contra o Bragantino. Sim. E depois esse jogo no Maracanã com o Galo e o último agora contra o Palmeiras. Então foram momentos complicados ali para o time, e vai seguir assim, sem São Januário, infelizmente. É uma arma que o Vasco poderia ter, e se não conseguir lá o recurso em Brasília, vai ter que buscar outros lugares. Né? Esse que é o detalhe. Para a gente terminar, Matias Galaza sendo emprestado lá para o Tajeres, acho que é uma boa para o Matias, ele já deu uma saída para o Curitiba, voltou um pouquinho mais encorpado e agora também vai até com passe fixado. Acho que é legal para ele, legal para o Vasco, né, para esse momento, porque tem muitos estrangeiros, ele
Foi usado, acho que se não me engano, só um jogo, né? Contra o Bragantino, então estava sendo um pouco utilizado, tem chance de jogar, um jogador jovem ainda, com passagem e sendo convocado direto para a seleção paraguaia, então pode valorizar, e isso vai ser bom, como eu disse, para o atleta e para o Vasco. E o Vasco também está liberando o Juan Bezerra, de 20 anos, ele vai ser vendido ao Olek Sandria, da Ucrânia. Vasco fica com 30% dos direitos do atleta. O Juan é um moleque que está desde pequenininho na base do Vasco, né? Era até apelidado de Juan Batatinha, mas ele foi muito bem nessa. Tiraram as batatas. Foi muito bem nessa última temporada. Eu achava que ele poderia até ser utilizado no time principal, mas esses detalhes de negociação de atleta eu nem gosto de entrar muito, porque tem muitas partes, né, Wellington? Então a gente ficar assim, criticando ou tirando até o mérito do próprio jogador. Por que o Vasco liberou? Às vezes o jogador quis, então... A família quer. Hoje em dia quem manda é o jogador. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem pra onde correr. É tanto que a FIFA diz o seguinte: se o jogador não assinar, não tem negócio. Não tem negócio, não tem negócio. Ele é quem manda mesmo, não tem jeito. É isso aí. Obrigado, Marquinhos. Valeu, obrigado. Até a próxima. Tamo junto aqui. Obrigado. Uma opinião importante, pesada, né? Que é o Marco Vasconcelos, conhece bastante de Vasco da Gama também. E o que a gente pede é a sensibilidade de todos, né? A compreensão, porque é uma questão social ter público em São Januário. Não quero chamar de perseguição, não quero chamar de preconceito, não. Eu quero uma coisa justa. Talvez por ter nascido em outubro, né? E ser do signo de Libra, da justiça, a gente procura fazer isso e pedir o bom senso de todos, não só com o Vasco, não só com São Januário, mas com o entorno de São Januário também. Justiça mantém a proibição de público em São Januário e estádio do Vasco. Sem poder receber torcedores há 69 dias, o local seguirá com portões fechados. O clube vai recorrer em Brasília no STJ, mas ainda busca acordo com o Ministério Público. Em julgamento, na tarde desta quarta-feira, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, manteve a proibição de público em São Januário. Por 2 votos a 1, o estádio seguirá com portões fechados, mas está liberado para receber jogos sem torcida. O Vasco vai recorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em Brasília.